Eu sofri um acidente grave. O médico ligou para o meu filho e disse que a mãe dele precisava de uma cirurgia de emergência ou eu poderia não sobreviver. Meu filho respondeu que estava na festa de aniversário da sogra. Se eu morresse, eles poderiam avisá-lo depois. Algumas horas mais tarde, acordei. O médico sorriu e disse que meu filho realmente não sabia quem eu era, não é? Há um momento em que você acorda e não sabe se está viva ou morta. Eu passei por esse momento e o que ouvi naquele hospital naquele dia mudou tudo. Meu nome é Lourdes. Sou Lourdes Miranda, 68 anos. Por décadas, construí uma vida que eu acreditava ser sólida. Mas naquela tarde de quinta-feira, deitada em uma maca fria na emergência de um grande hospital em São Paulo, o gosto de sangue ainda na boca e a visão falhando, percebi uma verdade que nenhuma mãe deveria enfrentar. Para o meu único filho, eu não valia nem o retorno de um telefonema. O acidente foi rápido. Eu estava voltando da farmácia. A ironia me atingiu em cheio. Farmácias estiveram ligadas à minha vida inteira. Ao atravessar uma avenida movimentada, um sedã avançou o sinal vermelho e me atingiu em cheio. Lembro-me do impacto, do som de vidro estilhaçando, meu corpo sendo jogado no asfalto quente, e depois, tudo ficou escuro. Quando recuperei a consciência lentamente, eu estava na emergência. As luzes brancas eram dolorosamente brilhantes. O cheiro de antisséptico era avassalador, e as vozes ao meu redor falavam em termos médicos que eu não conseguia entender. Meu corpo doía em lugares que eu nem sabia que podiam doer assim. Sentia algo quente escorrendo pela minha têmpora. Só mais tarde percebi que era sangue. Traumatismo craniano grave. Há sangramento interno e a cirurgia precisa ser imediata. Ouvi uma voz masculina dizer. Foi a primeira vez que vi o Dr. Henrique Guzmão. Alto, na casa dos 50 anos, com cabelo grisalho bem cortado e um jaleco branco impecável. Mas o que mais me lembro eram seus olhos. Olhos que realmente viam você como uma pessoa, não apenas como uma ficha. Ele me disse que ligaria para o meu contato de emergência e apertou minha mão, dizendo que tudo ficaria bem. Tentei responder, mas minha boca não cooperava e minha cabeça latejava. Eu mal conseguia mover os dedos. Marcelo, meu filho, ele viria. Eu acreditei que ele viria. O médico deixou a sala. Fiquei ali, suspensa entre a consciência e o nada, ouvindo o bip constante das máquinas. Cada momento se esticava infinitamente. Então, apesar da dor, algo estranho aconteceu. Minha audição se aguçou de forma não natural, como se meu corpo soubesse que eu estava no limite e quisesse que eu entendesse tudo ao meu redor. Ouvi claramente a voz do médico no corredor. Ele ligou para Marcelo, se apresentou como do hospital e disse que eu havia sofrido um acidente grave. Explicou sobre o traumatismo craniano com sangramento interno e que eu precisava de cirurgia de emergência em 20 minutos ou minha sobrevivência não poderia ser garantida. Meu coração disparou. Fraca como eu estava, quebrada como eu me sentia, uma fagulha de esperança se acendeu. Marcelo largaria tudo e correria para cá. Ele era meu filho, meu único filho. O bebê que um dia segurei nos braços, o homem que criei com todo o meu amor. E então, ouvi a resposta dele. A voz de Marcelo soou abafada e distante, mas cada palavra perfurou meu coração como cacos de vidro. Ele disse que estava na festa de aniversário da sogra, uma celebração importante. Se eu morresse, o médico poderia avisá-lo depois, e ele decidiria o que fazer. Depois disso, houve silêncio. Um silêncio tão pesado que parecia que o ar havia sido sugado da sala. Eu queria gritar, me sentar e correr, mas meu corpo estava travado. Apenas minhas lágrimas podiam se mover, queimando enquanto escorriam pelas minhas têmporas, misturando-se ao sangue. O médico voltou para o quarto. Nossos olhos se encontraram. Ele sabia que eu tinha ouvido tudo. Viu nas minhas lágrimas silenciosas uma dor que nenhuma medicação jamais curaria. Lourdes, ele disse suavemente, apertando minha mão novamente. Nós vamos operar. Não vou deixar que nada de ruim aconteça. Confie em mim.
Pisquei uma vez. Foi tudo o que pude fazer. Enquanto me levavam para a sala de cirurgia, enquanto a anestesia me puxava de volta para a escuridão, ouvi ele sussurrar algo que não entendi na hora. Respire, Lourdes. Seu filho não sabe quem você realmente é. Talvez seja a hora de ele saber. Depois disso, não me lembro de nada além do vazio. E então, acordar horas depois com a certeza de que minha vida nunca mais seria a mesma. O que o médico queria dizer com aquilo? Meu filho não sabia quem eu era. A verdade era que eu também tinha esquecido quem eu costumava ser. E esta história é sobre como eu me lembrei. Se você quer saber como uma mãe que foi dada como certa se tornou uma mulher que respondeu a cada humilhação com o poder da verdade, continue ouvindo, porque o que aconteceu em seguida foi algo que ninguém poderia ter previsto. Quando acordei da cirurgia, a primeira coisa que senti foi sede. Uma sede terrível, como se meu corpo tivesse atravessado um deserto. A segunda foi uma dor surda e pesada irradiando do meu crânio até a ponta dos dedos. Mas a terceira sensação era diferente. Era raiva. Uma raiva fria e calculista que não explodia, mas queimava lentamente, transformando tudo em cinzas. O doutor, Henrique, estava ao lado da minha cama quando abri totalmente os olhos. Ele sorriu, mas havia algo naquele sorriso que eu não conseguia decifrar. Talvez compaixão, talvez compreensão. Eu só sabia que naquele momento ele era a única pessoa no mundo que realmente se importava se eu vivia ou morria. Bem-vinda de volta, guerreira, ele disse enquanto ajustava meu soro. Disse que a cirurgia tinha sido um sucesso e que eu era mais forte do que pensava. Tentei falar, mas minha garganta estava dolorosamente seca. Ele me deu água em pequenos goles. Paciente o suficiente para trazer de volta memórias que eu havia tentado enterrar. Os anos que passei cuidando dos outros, os anos em que eu era alguém. Sussurrei sobre meu filho, mesmo já sabendo a resposta. Ele não veio, o médico disse honestamente. Mas agora você não precisa dele. Você precisa de si mesma. Fechei os olhos. As lágrimas escorreram. Mas desta vez não eram de tristeza. Elas vieram da percepção, como se meu corpo estivesse de luto por uma versão de mim que eu havia enterrado há muito tempo. Há algo que ninguém lhe diz sobre envelhecer. Não é o seu corpo que envelhece primeiro. É como os outros a veem. Você não é mais vista como uma pessoa inteira, apenas um papel. Mãe, avó, idosa. Como se tudo o que você foi antes não importasse mais. Mas eu nunca fui apenas a mãe de Marcelo. Houve um tempo em que o nome Lourdes Miranda tinha peso. Quando eu dizia meu nome, portas se abriam, contratos eram assinados e funcionários concordavam com a cabeça, não por medo, mas por respeito genuíno. Eu tinha 28 anos quando abri minha primeira farmácia. Era meados dos anos 80. A cidade em que eu morava estava crescendo e eu cresci com ela. Meu marido, Roberto, era contador. Um bom homem, honesto, confiável, que trabalhava com integridade. Ele cuidava dos livros e eu cuidava de todo o resto. Nós comprávamos medicamentos diretamente de distribuidores. Negociávamos preços e servíamos a comunidade com dedicação. A farmácia ficava em uma área residencial movimentada, um local perfeito. Em meses, formavam-se filas na porta. Poucos anos depois, abri uma segunda loja, depois uma terceira. A rede Farmácias Miranda se tornou um nome familiar. As pessoas vinham não apenas para comprar remédios, mas porque confiavam em nós. Elas sabiam que eu olhava cada cliente nos olhos e realmente queria ajudar. Eu acordava cedo todas as manhãs, visitava cada local, verificava o estoque, falava com os farmacêuticos e cumprimentava os clientes habituais pelo nome. Eu vestia terninhos sob medida, saltos discretos e mantinha o cabelo preso com elegância. Eu era respeitada. Eu tinha prestígio. Então, Marcelo nasceu e meu mundo mudou. Claro que sim. Ele se tornou tudo. Aquele bebê com olhos grandes e um sorriso fácil se tornou o centro da minha vida. Roberto e eu compartilhávamos tudo, mas eu nunca quis ser uma mãe ausente. Ajustei meu ritmo.
Continuei trabalhando, mas reduzi minhas horas. Deleguei mais para gerentes e tudo continuou funcionando sem problemas. As farmácias cresciam. Marcelo cresceu saudável e eu me sentia completa. Quando Roberto morreu de ataque cardíaco aos 62 anos, pensei que meu mundo tinha acabado. Chorei por semanas, por meses. A casa ficou insuportavelmente silenciosa. Mas Marcelo estava lá. Ele tinha 28 anos, recém-formado em administração, tentando encontrar seu rumo. Foi quando tomei a decisão que mudou tudo. Em uma tarde de domingo, sentada na varanda daquela casa cheia de memórias, chamei meu filho para conversar. Ele me falava animadamente sobre uma oportunidade de emprego. Eu o interrompi e disse que queria propor outra coisa. Ele parou e olhou para mim, ainda com aquela expressão de garoto. Eu disse que todo o sistema de farmácias seria dele. Eu transferiria toda a gestão e controle. Ele assumiria o negócio que o pai e eu construímos. Ele ficou chocado e tentou recusar, dizendo que era muito cedo, que eu ainda estava saudável. Mas eu fui firme. Expliquei minha filosofia. Família é tudo. Dinheiro é só papel. O que importa é ter alguém para dar continuidade ao legado, alguém do seu sangue, alguém para proteger o nome da família. E a senhora? Ele perguntou. Eu disse que continuaria ajudando e toquei suavemente em seu rosto. Disse a ele que queria tempo para viver, para viajar, para um dia ser avó. Eu confiava nele para cuidar de tudo com o mesmo amor que o pai e eu havíamos dado. Naquele dia, ele me abraçou apertado, prometeu não trair minha confiança e jurou que nunca me faltaria nada. Poucos meses depois, toda a papelada estava concluída. Marcelo Miranda se tornou o proprietário legal da rede de farmácias. Mudei-me para um apartamento menor, simples, mas confortável. Pensei que estava dando espaço para meu filho crescer. O que eu não percebi foi que eu havia assinado minha própria invisibilidade. Nos anos que se seguiram, enquanto Marcelo se casava, tinha filhos e construía sua própria vida, eu lentamente desapareci. Não fisicamente, mas em significado. Eu não era mais Lourdes Miranda, a empresária. Eu era apenas mãe, aquela que ligava demais, aquela que aparecia sem avisar, o inconveniente. Deitada naquela cama de hospital, com a cabeça enfaixada e o coração em pedaços, entendi algo. Eu não havia entregue meu império ao meu filho por generosidade. Eu havia entregado minha identidade. E pior, ele havia pegado e desperdiçado. Mas o Dr. Henrique estava certo. Meu filho não sabia quem eu realmente era, e eu estava prestes a fazê-lo se lembrar. Você já sentiu que algo estava errado, mas não conseguia identificar o quê? Foi assim que começou. Pequenos detalhes, coisas que pareciam insignificantes sozinhas, mas que, quando reunidas, formavam um quadro de negligência que eu havia me recusado a encarar. Jéssica entrou na vida de Marcelo como um furacão disfarçado de brisa suave. Eles se conheceram em uma festa da empresa 6 anos antes. Ela trabalhava como assistente de marketing para uma marca de cosméticos. Cabelo liso, sempre perfeitamente arrumado, unhas impecáveis, um sorriso cuidadosamente calculado. Ela era linda, inegavelmente. Mas, desde o primeiro momento, havia algo em seus olhos que me incomodava. Uma frieza, como se estivesse constantemente avaliando, medindo, calculando o valor de todos. Quando Marcelo a trouxe para me conhecer, preparei um almoço especial. Fiz picanha na brasa, salada de maionese e milho cozido. Todos os pratos que meu filho amava desde a infância. Arrumei a mesa com cuidado, colocando um vaso de girassóis no centro. Girassóis sempre deixavam o ambiente mais acolhedor. Jéssica entrou no meu apartamento, seus olhos examinando tudo com um sorriso educado que parecia forçado. Ela me cumprimentou com um leve toque no rosto que não chegou a me tocar. Depois, sentou-se na beira do sofá, como se tivesse medo de sujar alguma coisa. Seu lugar é aconchegante, ela disse. Eu não precisei decodificar o subtexto para sentir o veneno naquela palavra.
Para ela, aconchegante significava pequeno, simples, inferior. Durante a refeição, ela mal tocou na comida, dizendo que estava de dieta, e ficava rolando o celular, claramente entediada sempre que eu tentava puxar conversa. Marcelo, cego pela paixão, não notava nada. Em seus olhos, havia apenas ela. Mãe, a Jéssica é incrível, ele disse, segurando a mão dela sobre a mesa. Ela me faz querer ser um homem melhor. Forcei um sorriso. Eu queria acreditar que estava errada, que eu era apenas uma mãe ciumenta, avessa a aceitar outra mulher no coração do meu filho. Mas minha intuição gritava, e como uma tola, escolhi ignorá-la. O casamento ocorreu 8 meses depois. Uma cerimônia suntuosa em um espaço de eventos de luxo no interior de São Paulo. Mais de 200 convidados, decoração elaborada com orquídeas brancas e detalhes dourados. Jéssica trocou de vestido 3 vezes durante a noite. Sim, 3. Marcelo parecia radiante, mas tenso. Notei que ele olhava para a noiva antes de tomar qualquer decisão, mesmo as mais pequenas. Eu estava sentada na mesa principal, ao lado dos sogros. Lígia, a mãe de Jéssica, era uma mulher imponente, com cabelos loiros platinados, joias cintilantes e uma voz estrondosa. Ela controlava tudo ao seu redor, como uma rainha destronada agarrada ao poder. E Jéssica era sua cópia perfeita, apenas 20 anos mais jovem e muito mais calculista. Durante a recepção, Lígia mal falou comigo. Quando o fez, foi para perguntar se era verdade que eu havia sido dona de uma rede de farmácias, mas agora morava em um apartamento menor. A maneira como ela enfatizou a palavra menor doeu, mas mantive a compostura. Eu transferi as farmácias para Marcelo, respondi, erguendo o queixo. Eu queria uma vida mais simples. Que generosidade, ela disse tomando um gole de champanhe. Espero que ele saiba valorizar os jovens de hoje. Ela deixou a frase no ar, mas a mensagem era clara. Eu era uma tola por ter dado tudo o que possuía. E talvez ela estivesse certa. Após o casamento, tudo mudou rapidamente. Marcelo começou a cancelar nossos almoços de domingo, uma tradição que mantínhamos sagrada desde que ele era pequeno. Sempre havia um motivo. Jéssica estava cansada. Eles tinham que ir à casa de Lígia. Eles tinham outros planos. Quando o bebê Theo nasceu, meu primeiro neto, pensei que as coisas finalmente poderiam melhorar. Corri para o hospital no momento em que recebi a ligação. Levei um pequeno presente, um móbile de berço com estrelas douradas que eu havia escolhido cuidadosamente em uma loja de bebê. Jéssica agradeceu, mas não abriu na minha frente. Colocou-o de lado. Poucos dias depois, quando visitei a casa deles, vi o móbile ainda na caixa, jogado descuidadamente em cima de um armário. Na parede de Theo, pendia um móbile diferente, importado e caríssimo. Um presente de Lígia. O que você deu não combina muito com a decoração, Jéssica disse com os olhos fixos no celular. Mas é bonitinho. Bonitinho. Como se eu fosse uma parente distante se esforçando demais para agradar. E Marcelo? Ele estava ao lado dela, em silêncio, concordando com a cabeça. Mãe, não se preocupe com isso. É só uma questão de estilo. Naquele momento, eu entendi. Meu filho estava sendo moldado. Cada palavra de Jéssica era como uma martelada, transformando-o em alguém que eu não reconhecia mais. Um menino que me abraçava apertado, pedia minha opinião sobre tudo, me ligava todos os dias. Aquele garoto estava desaparecendo lentamente, substituído por um homem sendo controlado, treinado para priorizar tudo, menos a própria mãe. Manuela nasceu 2 anos depois, mais uma linda netinha. Eu queria estar presente na hora do parto, mas Jéssica deixou claro que apenas ela e Lígia estariam na sala de parto. Marcelo não argumentou. Lentamente, comecei a ver o padrão. Eu só era chamada quando precisavam de algo, quando Jéssica queria sair e precisava de uma babá, quando faziam uma viagem de última hora e precisavam de alguém para ficar com as crianças, quando queriam experimentar um restaurante caro e eu poderia cuidar dos netos. E eu, a tola,
Sempre dizia sim, porque eles eram meus netos. Porque ele era meu filho. Porque família era tudo. Até o dia em que ouvi aquela conversa. Eu estava na casa deles cuidando de Theo e Manuela. As duas crianças estavam dormindo. Jéssica estava no quarto com a porta entreaberta. Ela não sabia que eu estava no corredor. "Ah, qual é, mãe?" Ela disse com aquela voz doce e familiar. "A Lourdes não tem mais nada. No ano passado, vendemos uma das farmácias e ela nem soube o preço real. Ela é só uma velha solitária desesperada por atenção. Quanto menos a gente der, menos ela vai pedir." Meu sangue gelou. Fiquei paralisada no corredor escuro, incapaz de me mover. "Marcelo faz tudo o que eu mando", continuou Jéssica. "Ele sabe que nossa vida é com a minha família. A mãe dele é o passado agora." O passado. Eu era o passado. Saí de casa em silêncio antes que ela percebesse. Deixei um bilhete dizendo que não estava me sentindo bem. Chorei durante todo o caminho de volta para o meu apartamento. E naquela noite, deitada sozinha na minha cama, tomei uma decisão. Eu não imploraria mais por migalhas de afeto, mas também não desapareceria. Eu iria observar, lembrar, investigar. Algo me dizia que por trás daquela máscara de família perfeita havia segredos, e eu iria desvendar cada um deles. O convite nunca veio, e isso doeu mais do que eu esperava. Era o aniversário de 65 anos de Lígia, a festa do século. Ouvi Jéssica se gabando em uma ligação quando telefonei para falar sobre as crianças. Um buffet suntuoso, uma banda ao vivo, decoração rosa e prata, 150 convidados. Meu nome não estava na lista. "O espaço é muito limitado", Jéssica explicou quando finalmente criei coragem para perguntar. "Apenas a família mais próxima e amigos da minha mãe. Não é nada pessoal." Mas claramente, eu não era próxima o suficiente. Marcelo não mencionou. Não pediu desculpas. Nem sequer ofereceu uma desculpa educada. Apenas silêncio, como se eu não merecesse uma explicação. O que mais doeu foi o presente. Uma semana antes da festa, Marcelo passou no meu apartamento para pegar alguns papéis antigos relacionados às farmácias. Sempre havia algo para assinar. Procedimentos que eu não entendia mais completamente, mas que ele dizia ser rotina. Enquanto vasculhava uma gaveta, ele mencionou casualmente que estava dando a Lígia um cruzeiro de 10 dias pelo Caribe, all inclusive. Jéssica disse que sempre foi o sonho dela. "Um cruzeiro?" repeti, mantendo a voz firme. $28.000, ele disse. "Mas vale a pena. A Lígia nos ajuda muito. Cuida das crianças, apoia a Jéssica em tudo. Temos que retribuir." $28.000. Processei o número em silêncio porque, apenas 3 meses antes, no meu aniversário de 68 anos, Marcelo havia passado com um bolo de supermercado que custou R$ 35, chantilly de má qualidade e morangos murchos, e ficou exatamente 17 minutos. Eu cronometrei. 17 minutos. Jéssica não veio. Disse que estava com dor de cabeça. As crianças nem sabiam que era meu aniversário. Theo perguntou se havia refrigerante na geladeira. Manuela chorou porque queria ir embora. Marcelo cantou parabéns rapidamente, me deu um abraço apressado, disse que estava sobrecarregado de trabalho e foi embora. 17 minutos. R$ 35. Enquanto Lígia recebia $28.000 e 10 dias de luxo. Que generosidade, eu disse, minha voz tremendo. Jéssica escolheu tudo, Marcelo respondeu, perdendo completamente a dor em minhas palavras. Ela é muito atenciosa. Atenciosa? Claro que era. A festa aconteceu em um sábado. Eu soube porque Jéssica postou tudo nas redes sociais. Cada momento, cada detalhe. Eu estava deitada no meu sofá, rolando o celular como se estivesse cutucando uma ferida aberta. Vi Lígia em um vestido de gala enfeitado, usando uma tiara brilhante como realeza. Marcelo a abraçava, radiante. Jéssica estava deslumbrante em um vestido verde esmeralda. Theo e Manuela estavam vestidos de príncipe e princesa, segurando uma faixa que dizia: "Vovó perfeita".
Eu também era avó, só que não daquele tipo. Eu era a avó conveniente. Em um vídeo, Jéssica filmou a entrega do presente. Lígia chorou ao abrir o envelope com o voucher do cruzeiro, abraçou Marcelo e o chamou de o filho que sempre quis ter. E ele, meu filho, sorria com a gratidão ansiosa de alguém desesperado para ser aceito. A legenda dizia: família é tudo. A mesma frase que um dia eu disse a Marcelo quando lhe entreguei todo o trabalho da minha vida. Desliguei o celular e olhei para o teto do meu apartamento. Branco liso com uma mancha de umidade no canto que eu nunca me preocupei em consertar. Paredes nuas, silêncio pesado, uma solidão mais alta do que qualquer música de festa. 3 horas depois, meu celular vibrou. Uma mensagem de Marcelo. Ele dizia que precisava de um tempo, que Jéssica sentia que eu era muito dependente emocionalmente dele e que seria melhor manter alguma distância por um tempo. Te amo. Li a mensagem 3 vezes. Dependente. Eu. A mulher que construiu um império. A mulher que criou um filho enquanto administrava 3 farmácias. A mulher que sobreviveu à morte do marido sem desmoronar. Eu era dependente. Eu não respondi. O que eu poderia dizer? Implorar, protestar, chorar pela injustiça. Nada mudaria porque a verdade era que, para eles, eu não importava mais. Não dormi naquela noite. Pensei em cada escolha, cada sacrifício, cada concordância que deveria ter sido um balançar de cabeça em negação. E naquela insônia amarga, a clareza chegou. Eu não precisava implorar. Eu não precisava me encolher. Eu não precisava aceitar migalhas. Eu só precisava lembrar quem eu era. Mas antes que eu pudesse agir, o destino acelerou tudo. 3 dias depois daquela mensagem, saí para comprar um medicamento para a pressão em uma farmácia perto do meu apartamento. A ironia era brutal. Uma mulher que já foi dona de uma rede de farmácias inteira, agora na fila como uma cliente anônima. Atravessei uma avenida movimentada. O sinal de pedestres tinha ficado verde. Então, o carro veio. O impacto, a escuridão e o telefonema que mudou tudo. Porque, quando acordei naquele hospital após ouvir meu filho dizer que minha morte podia esperar até depois do aniversário da sogra, algo dentro de mim não apenas quebrou, foi renascido. E o que nasceu foi raiva pura. Fiquei no hospital por 5 dias. 5 dias olhando para um teto branco, ouvindo máquinas biparem, sentindo a dor aguda na minha cabeça enfaixada. 5 dias esperando a porta abrir e meu filho entrar. Pedir desculpas. Dizer que era tudo um mal-entendido. Dizer que estava desesperado para me ver. A porta se abriu muitas vezes. Enfermeiros, médicos, funcionários da limpeza e o doutor Henrique Guzmão, sempre com aquele olhar misturando preocupação profissional e profunda compreensão, como se soubesse exatamente o que estava acontecendo dentro do meu peito. Mas Marcelo nunca veio. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nem mesmo um buquê murcho de posto de gasolina. Silêncio total. No segundo dia, Dr. Henrique pegou uma cadeira e sentou-se ao lado da minha cama, apenas observando. Eu estava acordada, mas fingi dormir. Não queria falar. Não queria piedade. Eu só queria desaparecer. Lourdes, ele disse suavemente. Eu sei que você está acordada e sei que está sofrendo, mas você precisa saber de algo. A conta do hospital foi paga. Abri os olhos imediatamente. Paga? Minha voz estava rouca e fraca após a cirurgia. Sim, alguém cobriu o custo total, cerca de 47.300 dólares. Cirurgia, internação, medicação, tudo. Ele fez uma pausa. E não foi seu filho. Meu coração disparou. Então quem? Não posso divulgar. Eles quiseram permanecer anônimos. Ele sorriu gentilmente. Mas posso lhe dizer o seguinte. Alguém ainda se importa com você, Lourdes. Alguém vê o seu valor, mesmo quando você pensa que não tem mais nada. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Não de tristeza, mas de confusão, de alívio, de uma estranha vergonha por receber ajuda quando passei anos ajudando os outros. Quase 50.000 dólares.
quase o dobro do que Marcelo gastou no cruzeiro de Lígia. E alguém que eu nem conhecia tinha feito aquilo por mim, enquanto meu próprio filho não moveu um dedo. No quarto dia, uma enfermeira trouxe um pequeno vaso de violetas roxas com um cartão. A tempestade vai passar. As raízes permanecem, desejando uma recuperação rápida. Sem nome. Segurei aquele cartão como uma tábua de salvação, lendo-o repetidamente até memorizá-lo. As raízes permanecem. Eu ainda tinha raízes, mesmo que ninguém as visse. No quinto dia, eles apareceram. Eu estava sentada na cama, finalmente conseguindo comer uma tigela de sopa de legumes rala, quando ouvi vozes no corredor. Uma voz eu reconheci instantaneamente. Meu estômago se apertou. Marcelo entrou vestindo uma camisa social azul clara impecável, jeans escuros, sapatos limpos, parecendo que tinha acabado de sair de um almoço de negócios, não de visitar a mãe ferida. E atrás dele estava Jéssica, segurando uma bolsa de couro bege cara, visivelmente grávida. Sua barriga estava claramente arredondada, talvez de 6 meses. Ela usava um vestido estampado, saltos e o cabelo solto, e aquele sorriso, aquele maldito sorriso educado que nunca chegava aos olhos. "Mãe", Marcelo disse aproximando-se, sem pressa, sem alarme, como quem cumpre uma obrigação social. "Como está se sentindo?" Olhei para ele, para o filho que eu havia carregado, para o homem que eu um dia teria protegido com a vida, e não senti nada, absolutamente nada. "Estou viva", respondi, secamente. "Situação assustadora, hein?" Ele puxou uma cadeira, mas não se sentou, pairando desajeitadamente. "Eu só soube no domingo. A Jéssica viu uma notificação estranha no meu celular. Uma mentira. Ele soube no dia do acidente. O Dr. Henrique havia ligado. Eu ouvi tudo." Jéssica se adiantou, colocando uma mão na barriga. "Que coisa terrível, sogra. Ainda bem que a senhora está bem." Ela olhou em volta do quarto, avaliando-o. Hospitais públicos são bem básicos, mas pelo menos foram rápidos. Básico, como se eu não merecesse algo melhor. Marcelo passou a mão pelo cabelo, um velho hábito. Mas, sabe, era o aniversário da Lígia naquele dia. Eu não podia simplesmente sair no meio da festa. Teria sido rude. Ele disse isso com naturalidade, olhando-me diretamente nos olhos. Rude era sair de uma festa. Não rude era me deixar morrer em uma cama de hospital. "Eu entendo", eu disse. Minha voz tão calma que surpreendeu até a mim. "Eu sempre entendo, não é?" Ele relaxou visivelmente, sorrindo. Jéssica concordou com a cabeça, colocando a mão possessiva em seu ombro. "E temos uma boa notícia. Estou grávida novamente." Ela apontou para a barriga. "É um menino. Vamos chamá-lo de Ethan." "Parabéns", eu disse. Nada mais. O silêncio aumentou o constrangimento. Marcelo mudou o peso do corpo. Jéssica checou o celular. "Bem, nós só queríamos ver como você estava", disse Marcelo. "Temos que ir. A Jéssica tem uma consulta pré-natal em meia hora." Ela acrescentou. "Claro", eu disse. "Vão em frente." Marcelo hesitou. Por um breve momento, vi algo piscar em seu rosto. Culpa, arrependimento ou talvez apenas desconforto. "Voltaremos mais tarde", ele murmurou. Eles não voltaram. Depois que saíram, eu estava sozinha novamente. Mas algo havia mudado. Eu não estava triste. Eu me sentia clara, fria, afiada. Peguei meu celular e disquei um número que não ligava há anos. Dr. Matheus Leite. "Advogado Leite, aqui é Lourdes Miranda. Eu preciso de uma reunião urgente. É sobre a rede de farmácias e meu filho." Desliguei e respirei fundo. Dr. Henrique entrou logo depois, segurando meus papéis de alta. "Pronta para ir para casa?" Ele perguntou. "Pronta para recomeçar", respondi. Ele entendeu. Não sei como, mas ele entendeu. E quando deixei aquele hospital, a cabeça ainda enfaixada, a dor latejando, mas a coluna reta, eu sabia exatamente o que precisava fazer. Eu não choraria. Eu não imploraria. Eu iria investigar. Eu iria desvendar.
Eu iria agir. Porque se meu filho pensava que eu era apenas uma velha inofensiva, ele estava prestes a ter o maior choque de sua vida. A primeira coisa que fiz quando cheguei em casa foi tomar um banho. Um banho longo e quente para lavar o cheiro do hospital e a inocência que eu carregara por anos. Fiquei debaixo d'água até que ela ficasse fria, observando o sabão escorrer pelo ralo, desejando que levasse minha dor junto. Mas a dor não se lava. Ela se transforma. Sequei meu cabelo devagar e me olhei no espelho embaçado. Bandagens ainda cobriam parte da minha cabeça. Hematomas se estendiam pelo meu pescoço. Eu parecia uma sobrevivente de guerra. E talvez eu fosse. Vesti uma calça confortável e uma camisa simples. Fiz para mim uma xícara de chá de camomila, o tipo que minha mãe costumava fazer quando eu era criança, dizendo que acalmava os nervos e limpava a mente. Sentei-me à mesa da cozinha, onde bebia café sozinha todas as manhãs, abri meu laptop e comecei a pesquisar. Dr. Matheus Leite, advogado tributarista. Ele havia trabalhado com meu marido, Roberto, muitos anos atrás. Um homem sério, discreto e altamente competente. Se alguém pudesse me ajudar a entender o que realmente estava acontecendo com as farmácias, era ele. No dia seguinte, liguei novamente e agendei um horário para a próxima terça-feira. Ele não fez muitas perguntas, apenas disse: "Estarei esperando, Lourdes. Traga todos os documentos que tiver." Nos dias que antecederam o encontro, revirei todas as gavetas do meu apartamento. Encontrei contratos antigos, extratos bancários, papéis que assinei sem ler atentamente porque confiava em Marcelo, porque achava que ele sabia o que estava fazendo. Eu tinha sido uma tola. Em uma pasta empoeirada, encontrei os documentos originais de transferência da rede de farmácias. Li cada linha, cada cláusula, cada detalhe que um dia descartei como meras formalidades tediosas. E ali, enterrado em linguagem jurídica, encontrei meu primeiro pedaço de ouro. A transferência que eu havia feito não era total. Roberto, meu marido, tinha sido mais sábio do que eu percebia. Ele havia criado uma holding, Miranda Participações, e dividido a propriedade da rede de farmácias em cotas. Quando assinei os papéis para Marcelo, eu havia transferido apenas 49% do controle operacional. Os 51% restantes ainda eram meus, detidos através da holding. Eu tinha esquecido completamente. Meu coração disparou. Eu ainda era a dona. Eu ainda tinha poder. Então, por que Marcelo nunca havia mencionado isso? Por que ele agia como o chefe absoluto? A resposta veio na terça-feira no escritório do Dr. Leite. O escritório dele ficava em São Paulo, num prédio comercial na região do Distrito Financeiro, no 10º andar, uma sala espaçosa com vista para a cidade. Móveis de madeira escura, prateleiras repletas de livros de direito, cheiro de café fresco. Ele me cumprimentou com um abraço cuidadoso, evitando as lesões que ainda estavam visíveis. "Lourdes, lamento muito pelo que você passou", ele disse, gesticulando para uma poltrona macia. "Mas estou feliz que tenha vindo até mim." Coloquei os documentos sobre a mesa dele. Ele colocou os óculos de leitura e começou a examinar tudo cuidadosamente. Enquanto lia, sua expressão mudava lentamente. Suas sobrancelhas se franziam, seus lábios se apertavam e, de vez em quando, ele soltava um suspiro pesado. Após 40 minutos de silêncio, ele tirou os óculos e olhou para mim com uma expressão misturada de raiva e pena. "Lourdes, preciso da sua autorização para realizar uma auditoria completa na rede de farmácias, porque o que estou vendo aqui sugere que algo está muito errado." "Errado? Como?" A minha voz tremeu. "Os extratos que você trouxe são de 4 anos atrás. Vou precisar dos atuais, mas com base no que tenho e no que posso cruzar com registros públicos." Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras. "Há transações financeiras irregulares, transferências suspeitas, e Lourdes, uma das farmácias foi vendida." O chão pareceu sumir sob meus pés. "Vendida?" Repeti, minha voz fraca. "Como vendida?" "A loja do bairro Ipiranga foi vendida há 2 anos.
O preço registrado foi de $200 mil. Ele olhou para mim fixamente. A senhora autorizou essa venda? Nunca! Gritei. E a dor explodiu na minha cabeça junto com o som da minha voz. Ninguém me falou sobre venda nenhuma. Então temos um problema muito sério, ele disse calmamente. Porque a venda foi efetuada. O dinheiro foi depositado em uma conta em nome de Marcelo Miranda e depois fragmentado e transferido para múltiplos destinos. Ele virou a tela do computador para mim, mostrando uma planilha detalhada que ele já havia começado. Meus olhos percorreram os números. $300 mil na conta conjunta de Marcelo e Jéssica. $250 mil transferidos para uma imobiliária para a compra de uma casa de veraneio em Angra dos Reis. $120 mil para uma concessionária de carros importados. $80 mil investidos sob o nome Lígia Azevedo. Lígia, a mãe de Jéssica. Ele tinha usado o dinheiro das minhas farmácias para investir no nome da sogra. Tem mais, disse Dr. Leite, abrindo outra aba. Nos últimos 4 anos, houve uma sistemática de desvio de lucros. Em média, as farmácias geram cerca de $120 mil de lucro líquido por mês. Desse valor, cerca de 40% é retirado e transferido para contas pessoais antes de ser registrado oficialmente. Ele digitou rapidamente. Estamos falando de aproximadamente $890 mil desviados ao longo de 4 anos, sem incluir a venda não autorizada. Ele respirou fundo. No total, seu filho tirou cerca de pouco mais de $2 milhões que pertenciam à senhora. 2 milhões? Meu filho tinha tirado $2 milhões de mim. Senti náuseas. Levantei-me muito rápido, tonta, e o Dr. Matheus Leite correu para me firmar. Ele me entregou água. Sentei-me novamente, meu corpo inteiro tremendo. Como? Como ele pôde fazer isso sem que eu soubesse? E perguntei, engasgando com as palavras. Porque a senhora confiava nele, ele respondeu. E porque legalmente ele tinha autoridade de gestão, que ele abusou de forma criminosa. Ele puxou sua cadeira e sentou-se à minha frente na cabeceira da mesa. Lourdes, isso não é má gestão. Isso é apropriação indébita. É um crime. O que eu faço? Sussurrei, perdida. Primeiro, reunimos todas as provas. Vou contratar uma auditoria independente, solicitar extratos bancários completos, rastrear cada dólar. Segundo, congelamos legalmente qualquer nova transação ligada a ele e às empresas. Ele hesitou. Terceiro, a senhora precisa decidir até onde está disposta a ir, pois, se prosseguirmos, isso provavelmente resultará em acusações criminais contra seu próprio filho. Fechei os olhos e respirei fundo. Uma imagem de Marcelo quando criança passou pela minha mente, segurando minha mão, pedindo colo, sussurrando, "Eu te amo, mãe", antes de adormecer. Mas aquele garoto se fora. Abri os olhos. "Eu quero todas as provas", eu disse. "E quero o meu poder de volta. Todo ele." Dr. Leite assentiu. Então começamos. Mas, Lourdes, prepare-se. Quando ele souber, você sabe. Ele vai reagir. E pode não ser agradável. Deixe ele reagir. Eu disse, sentindo algo subir dentro de mim. Um sentimento que eu não sentia há anos. Raiva, força, determinação. Ele teve chances de me tratar com respeito, chances de viver honestamente, chances de estar ao meu lado quando quase morri. Levantei-me e peguei minha bolsa. Agora é a minha vez, eu disse. E ele está prestes a aprender que a velha fraca e dependente que ele pensava que eu era nunca existiu. Saí daquele escritório uma pessoa diferente da que havia entrado. Ainda com dor, ainda sangrando por dentro, mas eu tinha um propósito. Não vingança, mas justiça. E eu estava prestes a aprender que a justiça pode ter um sabor mais amargo do que qualquer traição. 2 semanas após meu encontro com o Dr. Leite, eu tinha um plano. Não o tipo barulhento e dramático que se vê em filmes, onde o vilão é publicamente humilhado. Não, meu plano era mais silencioso, mais afiado.
Eu havia aprendido que quem grita perde credibilidade, enquanto quem observa ganha poder. A auditoria estava em andamento. Doutor Leite contratou uma empresa profissional e discreta para vasculhar cada documento, cada transação, cada mentira impressa em papel. Enquanto isso, eu tinha que agir como se nada tivesse mudado, como se ainda fosse a velha ingênua e ferida. E então, uma ideia me ocorreu. Se Marcelo e Jéssica me viam como uma tola, por que não usar isso a meu favor? Liguei para o Dr. Henrique Guzmão, o médico que me operou. Tínhamos nos tornado amigos improváveis durante minha internação. Ele havia me visitado 2 vezes, trazendo um livro ou um tipo diferente de chá em cada visita, conversando sobre tudo, menos sobre meu filho. Ele entendia. Henrique, preciso da sua ajuda com algo estranho, eu disse ao telefone com o coração acelerado. Quão estranho? Ele perguntou. Eu preciso que você me ajude a fingir que estou pior do que realmente estou. Houve uma pausa. Então ele riu suavemente. Lourdes Miranda, você está planejando algo, não está? Estou planejando justiça, corrigi. Você me ajuda? Estou dentro. 2 dias depois, o Dr. Henrique preparou um relatório médico detalhado, afirmando que eu apresentava sinais de declínio cognitivo leve, confusão pós-traumática e necessitava de monitoramento neurológico urgente. Nada disso era verdade. Minha mente estava mais clara do que nunca, mas no papel, eu parecia frágil, vulnerável, perfeita para ser manipulada. Deixei aquele relatório de propósito sobre a mesa da sala quando Marcelo parou para pegar mais papelada. Sempre papelada. Sempre coisas que eu assinei uma vez sem questionar. Desta vez, assinei tudo, mas fotografei cada página primeiro. Ele viu o relatório, pegou-o e observei seus olhos se iluminarem. Mãe, a senhora está bem? Ele perguntou, fingindo preocupação. Ah, querido, eu disse, fazendo minha voz tremer. Tenho estado tão confusa ultimamente, eu esqueço as coisas. Outro dia fui ao supermercado e não consegui me lembrar de como voltar para casa. Uma mentira, mas ele acreditou. Claro que acreditou. Naquela noite, Jéssica ligou. Raro. Sogra, Marcelo me contou sobre o laudo médico. Ela disse suavemente, cheia de falsa preocupação. Deve ser tão difícil. A senhora mora sozinha nesse apartamento. Talvez devesse considerar, sei lá, um lar para idosos. Um lugar com cuidados, pessoas da sua idade. Um lar para idosos. Eles queriam me internar para obter controle total. Ah, Jéssica, eu não sei, eu disse, interpretando meu papel. Isso parece tão assustador. Nós ajudamos a escolher um, ela disse rapidamente. Mas a senhora precisa mesmo pensar no futuro. No seu estado, é melhor deixar tudo em ordem. Um testamento. Todas essas coisas de papelada. Um testamento? Aí estava. Sim, menti suavemente. Eu tenho pensado nisso também. E percebi que tenho umas economias, coisas que Roberto deixou e que eu havia esquecido. Uma caixa de segurança no banco. E acho que minha tia Evelyn, que faleceu no ano passado, me deixou uma propriedade no testamento. Sério? O entusiasmo na voz dela era nauseante. Não é muito grande, acrescentei. Mas dizem que vale cerca de $300 mil. Outra mentira. Tia Evelyn era real, mas havia morrido há 15 anos e não deixou nada. Jéssica não sabia disso. Meu Deus, sogra, isso é incrível, ela disse. A senhora precisa de ajuda para lidar com isso? Marcelo entende tudo dessas coisas. Seria maravilhoso, respondi, sorrindo sozinha na minha cozinha vazia. Fico tão confusa com papelada. Desliguei e esperei. Não demorou. 3 dias depois, Marcelo apareceu com flores. Lírios stargazer, rosas vermelhas, caras embrulhadas em papel brilhante. Eu não conseguia me lembrar da última vez que ele havia me dado flores. Mãe, vim ver a senhora, ele disse, entrando, sorrindo, abraçando-me com um cuidado exagerado, como se eu fosse feita de vidro. Jéssica disse que a senhora tem estado confusa.
Eu queria ver como estava. Meu filho é tão atencioso, eu disse, fingindo emoção. Eu realmente tenho estado esquecida ultimamente e tenho pensado em colocar minha vida em ordem. Quero deixar tudo resolvido para você. Seus olhos se iluminaram novamente. A ganância é fácil de detectar quando você sabe onde procurar. Sobre isso, mãe, a Jéssica mencionou que a senhora pode ter algumas economias. Ah, certo, eu disse, fingindo lembrar. Seu pai era muito cuidadoso. Tem aquela caixa de segurança que eu nunca abri e a casa da tia Evelyn. Gostaria da sua ajuda para cuidar disso. Ele já havia sacado o celular. Posso ir ao banco e verificar a papelada. Seria maravilhoso, filho, eu disse, pegando a mão dele e olhando-o diretamente nos olhos. Você sempre cuida tão bem de mim. A mentira veio fácil. Ele merecia cada palavra falsa. Naquela semana, instalei um aplicativo no meu celular que gravava chamadas automaticamente. Dr. Leite me mostrou como. Gravei tudo. Gravei Jéssica conversando ao telefone com Lígia Azevedo. É só aguentar mais um pouco. A mente da velha está indo embora. Quando ela morrer, tudo será nosso. Marcelo está trabalhando na procuração total. Gravei Marcelo falando com um contador. Preciso transferir alguns ativos para o meu nome antes que as coisas se compliquem. Minha mãe tem demência em estágio inicial. É agora ou nunca. Salvei tudo, fiz backup, enviei cópias para o Dr. Leite. Cada frase era mais um prego no caixão das mentiras deles. E então, a cereja do bolo chegou. Marcelo me ligou animado. Mãe, vamos fazer um jantar em família lá em casa. A Jéssica quer conversar sobre o futuro, fazer planos em família. A senhora pode vir sábado à noite? Planos em família. Parecia doce. Claro, querido, eu adoraria. Mas eu tinha um plano melhor. 1 hora depois, liguei de volta. Marcelo, vamos mudar os planos. Eu quero que o jantar seja no meu apartamento. Vou fazer lasanha, a sua favorita, e precisamos conversar sobre coisas importantes. Testamento, herança, assuntos de gente grande. Ele concordou instantaneamente. Claro que sim. Marcamos para o sábado seguinte. Durante toda a semana preparei, não a comida. Isso foi fácil. Preparei a apresentação, a evidência, a verdade nua que eu colocaria diretamente na frente deles. Comprei um pequeno projetor e o configurei na minha sala, projetando na parede branca. Organizei as provas, extratos bancários, fotos de mensagens, gravações transcritas, documentos de auditoria, tudo em ordem cronológica. Impossível de negar. Na noite de sexta-feira, eu ensaiei, liguei o projetor, passei por cada slide, pratiquei o que diria. Minha voz estava firme, meu coração disparado, não de medo, mas de antecipação. Dr. Leite ligou. Lourdes, você tem certeza? Uma confrontação como essa pode ser perigosa. Confiança cega é perigosa, respondi. Agora é a hora da verdade. No sábado, cozinhei lasanha de carne com molho bechamel caseiro, queijo derretido, o prato que Marcelo amava desde a infância. Arrumei a mesa com cuidado. Guardanapos de tecido, taças de cristal, flores amarelas no centro, gérberas, assim como no primeiríssimo almoço que fiz para Jéssica. Eles chegaram às 19 horas. Marcelo usava uma camisa de botão. Jéssica, um elegante vestido de gestante, sua barriga de 6 meses inconfundível. Ambos sorrindo. Ambos famintos. Não por comida, mas por herança. Jantamos. Falei trivialidades. Elogiei a gravidez dela. Perguntei sobre as crianças. Marcelo comeu 3 porções de lasanha, elogiando cada mordida. Mãe, está incrível! Ele disse, limpando a boca. Eu aprendi com a minha mãe, respondi. Ela costumava dizer, comida feita com amor nutre mais do que o corpo, alimenta a alma. Jéssica olhou para o relógio. Então, sogra, sobre o que a senhora queria conversar? Isso mesmo, eu disse, levantando-me e pegando o controle remoto do projetor. O futuro, a honestidade, a família. Liguei o projetor
e o inferno deles começou. O feixe de luz atingiu a parede branca. Marcelo e Jéssica franziram a testa, confusos. Ela deixou cair o garfo com um estrondo. Ele limpou a boca novamente, subitamente inquieto. Mãe, o que é isso? Marcelo perguntou, apontando para o aparelho. Isso, eu disse, minha voz mais firme do que eu esperava. É a verdade. A coisa que vocês dois esqueceram que ainda existe. Cliquei no controle. O primeiro slide apareceu, uma foto. Uma casa de veraneio de luxo em um destino de praia. Areia a poucos passos. Uma piscina de borda infinita. Decks de madeira. Valor estimado, 1.300.000 dólares. Bonita, não é? Eu disse, parada em frente a eles. Comprada há 2 anos. Registrada em nome de Marcelo Miranda e Jéssica Miranda. Estrutura de pagamento. 250.000 dólares de entrada. O restante financiado. Jéssica começou a cavar em sua bolsa, visivelmente agitada. Marcelo engoliu em seco. Mãe, eu ia lhe contar sobre a casa. Eu pretendia. Eu o cortei, clicando no próximo slide. Quando? Eu disse calmamente. Quando eu morresse. O segundo slide apareceu. Um extrato bancário. Uma transferência de 250.000 dólares da conta da farmácia Miranda Ipiranga para a conta pessoal de Marcelo. Março de 2022. Esse dinheiro veio da venda da loja do bairro Ipiranga. Eu disse, circulando lentamente a mesa. Uma loja que construí do nada. Uma loja que serviu a milhares de pessoas. Uma loja que carregava o nome da nossa família. Mãe, me deixe explicar. Marcelo disse, pulando de pé com as mãos levantadas. Sente-se. Minha voz cortou o ar como uma lâmina. Ele sentou. Cliquei novamente. Uma planilha detalhada surgiu na tela. Fluxo de caixa dos últimos 4 anos. Retiradas mensais. Figuras destacadas em vermelho. 890.000 dólares. Desviados sistematicamente dos lucros das farmácias ao longo de 4 anos. 40% desaparecendo a cada mês antes de ser registrado oficialmente. Jéssica finalmente falou, a voz aguda, forçando a inocência. Sogra, isso são apenas custos operacionais. Olhei para ela com um olhar tão frio que as palavras morreram em sua garganta. Não me insulte fingindo que sou burra. Cliquei novamente. Um SUV preto brilhante e importado preencheu a parede. Preço: 120.000 dólares. Um Land Rover Discovery. Registrado em nome de Jéssica Miranda, eu disse, virando-me para ela. Um presente de aniversário, certo? Seu marido foi muito generoso com o dinheiro que roubou da própria mãe. A palavra roubou explodiu na sala como um trovão. Marcelo bateu a mão na mesa e pulou de pé novamente. Não é roubo. Eu administro as farmácias. Eu tenho o direito. O direito a quê? Minha voz subiu. A vender ativos sem permissão? A desviar lucros? A mentir? Cliquei mais forte. O slide seguinte congelou os dois. Uma captura de tela de um chat entre Jéssica e Lígia Azevedo. Jéssica escrevia que Lourdes não estava mais bem mentalmente, que o médico havia confirmado, e que era apenas uma questão de tempo. Lígia perguntava sobre o dinheiro, se eu ainda poderia estar escondendo mais. Jéssica respondia que Marcelo estava verificando, e que, se sobrasse algo, seria deles, que eu não estaria viva por muito mais tempo. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Jéssica ficou pálida, completamente sem cor. Sua boca se abriu, mas nenhum som saiu. Levantei o controle remoto como uma arma. Devo continuar? Porque eu tenho mais. Cliquei. Outra captura de tela apareceu. Marcelo falando com um contador. Marcelo perguntava como obter procuração total. O contador respondia que um laudo médico atestando incapacidade seria necessário e um juiz aprovaria rapidamente. Marcelo respondia que eu ainda não estava tão ruim, mas que o laudo poderia ser ajustado um pouco. Marcelo cambaleou para ficar de pé. Mãe, isso está fora de contexto. Eu não quis dizer. Não quis dizer o quê? Gritei, minha voz ecoando pelo apartamento. Não quis dizer me transformar em uma lunática no papel para que pudessem roubar o que restava? Lágrimas escorreram pelo meu rosto.
Não de tristeza, mas de raiva pura e ardente. Apontei diretamente para ele. Meu filho, a criança que eu amamentei, balancei em pesadelos, carreguei quando quebrou o braço jogando futebol, paguei a faculdade, dei tudo. E agora ele está roubando de mim. Mãe, eu precisava do dinheiro. Ele finalmente gritou de volta. A Jéssica queria uma vida melhor. As crianças merecem conforto. Lígia nos ajudou muito. Pagar de volta é justo. Soquei meu peito e gritei. E eu? Eu não mereço honestidade. Eu não mereço uma única visita quando estava morrendo em uma cama de hospital? Jéssica pulou, agarrando a bolsa. Marcelo, vamos embora. Ela está delirando. Delirando? Eu disse calmamente, clicando novamente. Um documento oficial apareceu. O relatório de auditoria completo assinado por uma empresa independente e certificada. Isso é delírio? Perguntei. Este é o dinheiro que vocês tiraram de mim, pouco mais de 2 milhões de dólares. Joguei uma pilha grossa de papéis sobre a mesa. Contratos, provas, tudo claramente documentado. E tem mais. Minha voz diminuiu. Perigosa. Vocês pensaram que eu transferi tudo para você, Marcelo, mas eu nunca fiz. Ele congelou. Seu pai era mais esperto do que vocês dois juntos. Ele criou uma holding e eu retive 51% das cotas. 51%. Olhei diretamente para ele. Você sabe o que isso significa? Marcelo ficou branco como um fantasma. Significa que eu ainda sou a dona. Você era apenas um gerente fraudulento. Eu sorri sem alegria. E gerentes assim são demitidos. Mãe, a senhora não pode. Jéssica começou. Eu posso, eu disse. E eu já fiz. Joguei outro documento sobre a mesa. Uma notificação legal. Marcelo Miranda é por meio deste removido de seu cargo como gerente executivo da rede Farmácias Miranda. Efeito imediato. Contas congeladas. Toda a autoridade revogada. Marcelo desabou na cadeira, segurando a cabeça. Mãe, por favor, por favor. Por favor? Repeti amargamente. Quando o médico implorou para você vir ao hospital, você disse por favor? Quando eu estava morrendo e você escolheu ficar na festa da Lígia. Jéssica tentou um último movimento, a voz trêmula. Sogra, pense nas crianças. Meus netos. Minha voz ressoou. Vocês os usam como moeda de troca. Vocês me ligam quando precisam de babá de graça. Mas em aniversários, festas, nos momentos que importam, eu sou sempre invisível. Respirei fundo, forçando minhas mãos a não tremer. Aquela casa de veraneio está no meu nome agora. Eu tenho vocês. O contrato tem uma cláusula que vocês nunca leram. Se 3 pagamentos forem perdidos, o imóvel reverte para o garantidor. E quem você pensa que é o garantidor? Marcelo olhou para mim, a descrença inundando seu rosto. Mãe, como a senhora sabia? Eu não sabia de tudo, eu disse calmamente. Mas eu sempre suspeitei. Eu me afundei na minha cadeira, exausta. Quando decidi investigar, descobri que meu filho não era apenas ingrato. Ele era um criminoso. Deslizei o documento final pela mesa. Uma ação judicial por apropriação indébita de ativos foi protocolada. Você tem 2 opções: devolver cada dólar em 60 dias ou enfrentar um processo criminal. Silêncio absoluto. Jéssica olhou para Marcelo. Marcelo olhou para mim. Mãe, ele sussurrou. Eu sinto muito. Eu não atendi. Eu não preciso de seu pedido de desculpas. Eu preciso do meu dinheiro. Eu preciso da minha dignidade. E eu quero que vocês saiam da minha casa. Eles saíram sem dizer uma palavra. A porta se fechou. Eu desabei no sofá e chorei até não restar mais lágrimas. A justiça tinha sido feita, mas a dor ainda era tão aguda quanto a traição. 3 dias se passaram em silêncio total. Sem ligações, sem mensagens, como se Marcelo e Jéssica tivessem evaporado. Mas eu sabia que o silêncio não era aceitação. Era cálculo. Na manhã de quarta-feira, recebi uma notificação legal. Meu coração gelou ao abrir o envelope.
uma petição para me declarar legalmente incapaz. Marcelo estava pedindo ao tribunal que me julgasse mentalmente inapta para impor a tutela e proteger os bens. Ele estava tentando me transformar em uma louca no papel. Liguei para o Dr. Leite imediatamente. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurar o telefone. Mantenha a calma, Lourdes, ele disse com firmeza. Esta é uma jogada desesperada. E temos provas irrefutáveis de sua competência. O laudo médico do Dr. Henrique, a documentação mostrando que a senhora conduziu pessoalmente toda a investigação. Eles vão perder. Mas e se não perderem? Minha voz falhou. E se me internarem e tomarem tudo? Eles não vão. Confie em mim. Ele fez uma pausa. É hora de jogar nossa carta mais forte. A verdadeira estrutura da holding. E que carta? No dia seguinte, voltei ao escritório do Dr. Leite. Ele espalhou os documentos sobre a mesa de madeira escura e explicou cuidadosamente. Quando Roberto criou a Miranda Participações, ele pensou mais à frente do que qualquer um percebeu. Ele não apenas dividiu a propriedade, ele embutiu cláusulas de proteção. Apontou para um documento antigo e amarelado. Reversão automática em casos de má gestão comprovada. Outra cláusula. Se um gerente cometer apropriação indébita de ativos, suas cotas revertem automaticamente para o cotista controlador. Esse seria eu disse, sentindo algo inchar no meu peito. Exatamente. Marcelo nunca possuiu de fato 49%. Ele apenas tinha direitos condicionais de gestão. E com as provas que temos, Dr. Leite sorriu. Ele perde até isso. Então agora eu tenho 100%? 100%. A rede de farmácias é totalmente sua novamente, Lourdes. E tem mais. Ele abriu outra pasta. Lembra-se da casa de veraneio em Angra dos Reis? A senhora estava certa sobre a cláusula de reversão. Mas há mais. Rastreamos o garantidor real. Não era a senhora pessoalmente. Era a holding Miranda Participações. E como a holding pertence à senhora, a casa pertence à senhora. A casa é minha? Sussurrei, sem conseguir acreditar. A casa é sua, e há 12 parcelas atrasadas. Legalmente, a senhora pode retomar o imóvel e exigir o reembolso de tudo o que já foi pago como dívida. Eu me recostei, tentando absorver tudo. Tudo o que Marcelo havia construído com dinheiro roubado estava voltando para mim. Mas há mais uma coisa que a senhora precisa ver, disse Dr. Leite, baixando a voz. Esta vai doer. Meu estômago se apertou. Ele virou o laptop para mim. Uma transação bancária apareceu. 80. Mísero dólares transferidos para Lígia Azevedo. Observação. Investimento em café boutique. Marcelo e Lígia abriram um negócio juntos. Um café sofisticado na Vila Olímpia. Ele investiu 80,000 dólares dos fundos da farmácia como acionista minoritário. Lígia é a acionista controladora e operadora. Ele fez negócios com a sogra usando meu dinheiro. Sim, e tem mais. Outro documento apareceu. Jéssica estava registrada como diretora de marketing da empresa com um salário mensal de 12,000 dólares. 12,000 dólares por mês? Repeti, chocada. Enquanto a senhora vivia de uma pensão e de poucas economias, eles construíram todo um negócio familiar sem a senhora, concluiu Dr. Leite, usando seus ativos como base. A raiva dentro de mim era tão profunda que meu corpo inteiro tremeu. Quantas pessoas sabem disso? Apenas nós e a equipe de auditoria. Por quê? Porque eu quero que todos saibam, eu disse levantando-me. Eu quero que Lígia saiba que o dinheiro que o genro dela investiu foi roubado. Eu quero que os sócios dela saibam. Eu quero isso na imprensa, se possível. Dr. Leite hesitou. Lourdes, ir a público pode complicar o caso. Não me importo, eu disse pegando minha bolsa. Eles me humilharam, apagaram minha existência, me deixaram para morrer em um hospital enquanto brindavam com champanhe. Agora é a minha vez. Ele suspirou, depois acenou com a cabeça. Então, faremos isso da maneira certa. Tenho um contato em um grande jornal de São Paulo.
podemos veicular como uma reportagem investigativa sobre a apropriação indevida de ativos em um negócio familiar. Sem nomes, mas com pistas suficientes para quem quiser ligar os pontos. Faça isso! 2 dias depois, a bomba explodiu. A matéria saiu na seção de negócios de um grande jornal. Auditoria descobre desvio de milhões em rede de farmácias tradicional. Filho executivo acusado pela mãe fundadora de roubo de ativos. Sem nomes, mas em uma cidade onde todos se conhecem, levou apenas horas para as pessoas perceberem que era minha família. Em um dia, o centro financeiro inteiro fervilhou. Meu celular não parava de vibrar. Velhos amigos ligaram. Vizinhos tocaram a campainha. Funcionários de longa data da farmácia enviaram mensagens de apoio. E então, veio a ligação que eu estava esperando. Mãe, o que a senhora fez? Ele gritou no momento em que atendi. Estou recebendo ligações de todos os lugares. Os sócios da Lígia estão se retirando. Minha reputação está destruída. Que bom, respondi calmamente. Agora você sabe o que é ser destruído por alguém que deveria protegê-lo. Isso é vingança, ele berrou. A vingança mesquinha de uma velha amargurada. Vingança? Eu ri secamente. Vingança é abandonar seu filho enquanto ele sangra em um hospital. Isso, meu filho, é consequência. A Jéssica está tendo contrações. O estresse está afetando o bebê. Então ela deveria ter pensado nisso antes de me chamar de velha parasita. Eu disse sem remorso. Eu gravei tudo, Marcelo. Cada ligação, cada insulto, cada mentira. Se for necessário, usarei no tribunal. Silêncio na linha. Então, sua voz suavizou. O que a senhora quer de mim? Eu quero meu dinheiro de volta, cada dólar. Quero a casa de veraneio formalmente transferida para mim. Quero que você corte todos os laços com quaisquer ativos derivados da rede de farmácias. E quero que você assine um acordo reconhecendo tudo o que fez. Eu não vou ficar com nada. Você terá exatamente o que merece. Eu o interrompi. Sua esposa ainda tem o emprego dela. Você tem um diploma. Você vai trabalhar como pessoas comuns. Você não vai roubar de idosos. Mas a senhora é minha mãe. Sua voz falhou. Sim, eu sou sua mãe. É por isso que não vou mandá-lo para a prisão. Mas se você não me pagar tudo em 45 dias, o processo criminal será aberto, e aí nem mesmo eu poderei salvá-lo. Desliguei. Sentei no sofá, olhando pela janela. O céu da noite ardia em laranja entre os prédios quadrados da cidade. Lá fora, tudo parecia em ordem. Por dentro, chovia caos. Naquela noite, doutor Henrique ligou. Li o jornal. Você está bem? Cansada, suspirei. Mas mais leve. Pela primeira vez em anos, sinto que estou no controle da minha vida. Você está conseguindo, ele disse. E eu estou orgulhoso de você. Aquelas palavras de alguém que era quase um estranho, mas completamente sincero, me fizeram desmoronar, não de dor, mas de alívio. O acordo foi assinado em uma sexta-feira chuvosa. Marcelo entrou no cartório com o rosto cinzento, olheiras profundas, o terno amarrotado. Jéssica não veio. Segundo ele, ela havia sido orientada a descansar devido a complicações na gravidez por estresse. Uma parte muito pequena de mim sentiu pena. Dr. Leite estava ao meu lado, revisando cada cláusula. Marcelo assinou sem ler, a mão tremendo tanto que sua assinatura era quase ilegível. O documento atestava claramente o reconhecimento de apropriação indébita de ativos, o reembolso total de 890,000 dólares em um cronograma estruturado, a transferência da casa de veraneio para mim e a renúncia a todos os direitos ligados à rede de farmácias. Em troca, retirei a queixa-crime. O tabelião carimbou os papéis e declarou o processo concluído. Marcelo segurou sua cópia e olhou para mim. Eu não vi raiva, nem ódio, apenas vazio. Mãe, ele começou. Levantei a mão. Não, talvez nunca. Ele assentiu e saiu. A porta se fechou. Final. Dr. Leite colocou a mão no meu ombro. A senhora fez a coisa certa. Então, por que ainda dói? Sussurrei.
Porque o amor de mãe não tem botão de desligar, ele disse gentilmente. Mas a justiça não pode ser opcional. Nos dias que se seguiram, as coisas se acalmaram lentamente. O primeiro pagamento chegou à minha conta. 50 dólares. Marcelo vendeu o carro importado de Jéssica para levantar o dinheiro. Eu soube porque Lígia postou mensagens furiosas online sobre um genro incompetente que arruinava o futuro da filha. A sociedade no café foi dissolvida. Lígia assumiu o controle total e cortou Marcelo e Jéssica. Os boatos na vizinhança diziam que ela os processou para reaver seu investimento. A família perfeita desmoronou. Jéssica me bloqueou em todos os lugares. Marcelo se comunicava apenas através de advogados, enviando comprovantes de pagamentos. Mas meus netos foram os que mais me feriram. 2 semanas após o acordo, recebi uma intimação. Marcelo solicitava restrições aos meus direitos de visita, alegando ambiente tóxico e influência negativa da avó. Essa dor cortou mais fundo do que o roubo. Contratei um advogado de família. Apresentamos todas as provas. Mensagens antigas com as crianças, fotos dos nossos momentos juntos, presentes, depoimentos de vizinhos confirmando o quão bem eu cuidava deles. A juíza era uma mulher na casa dos 60 anos, com um olhar perspicaz. Ela leu tudo, e em seguida convocou Marcelo e eu. Senhor Miranda, ela disse tirando os óculos. Disputas de propriedade são assuntos de adultos. Usar crianças como arma é inaceitável. Sua mãe nunca representou perigo para seus filhos. Este é um crime financeiro entre adultos. Ela decidiu a meu favor. Visitação regular sem supervisão. Eu veria Theo e Manuela 2 vezes por mês e alternaria os feriados. Na primeira vez que os levei para tomar sorvete após meses separados, Theo perguntou por que a mãe dele dizia que eu era má. Meu coração se apertou. Ajoelhei-me e segurei suas mãos. Às vezes os adultos brigam, mas a vovó nunca vai parar de amar vocês. Manuela apenas me abraçou forte e disse que eu fazia os melhores bolos. Eu chorei ali mesmo na sorveteria, segurando-os enquanto estranhos olhavam. A rede de farmácias precisava de uma reestruturação completa. Voltei à gestão direta após 8 anos. Contratei novos gerentes, auditei cada processo, renegociei contratos com fornecedores. Apesar do que Marcelo havia drenado, o sistema permanecia lucrativo. Uma gestão transparente fez os números dispararem. E foi então que uma ideia se enraizou. Convidei Dr. Henrique para um café e compartilhei meu plano. Ele ouviu, depois sorriu. Você tem certeza? 3 meses depois, inaugurei a Casa Lourdes, um centro de apoio a idosos em situação de vulnerabilidade. A instalação era uma casa grande que comprei e reformei totalmente. 40% dos lucros da rede de farmácias eram alocados mensalmente para o projeto. Contratamos cuidadores, enfermeiros, assistentes sociais. Oferecemos moradia, refeições, assistência médica e, o mais importante, dignidade. No dia da inauguração, as pessoas vieram. Ex-funcionários, velhos amigos, vizinhos. Dr. Henrique cortou a fita comigo, visivelmente emocionado. Você transformou dor em propósito, ele disse. Isso é raro. Eu disse a ele. O dinheiro só importa quando serve a algo maior do que nós mesmos. Uma senhora de 74 anos me abraçou e chorou. Minha filha me deixou em um asilo terrível e desapareceu. Pensei que morreria sozinha por 3 anos. Obrigada por me dar um lar. Naquele momento eu entendi. A maior vingança não era destruir Marcelo. Era construir algo que ele nunca pudesse tirar. A casa de veraneio foi transformada em um recanto de repouso para idosos. Todos os meses, levamos pequenos grupos para o mar por 1 semana. Ver rostos enrugados sorrindo ao sol, pés tocando a areia, desfrutando de frutos do mar frescos, vale mais do que cada milhão roubado. Marcelo soube do projeto pela imprensa. A matéria elogiava uma empreendedora que transformava tragédia em iniciativa social. Naquela noite, ele ligou. Mãe, eu vi o artigo. Sua voz falhou. Eu fui um tolo. Sim, eu respondi secamente.
Posso vê-la? Só nós dois, sem advogados. Hesitei, mas a mãe em mim ainda acenou. No sábado à tarde, na casa Lourdes, ele veio sozinho. Ele caminhou pelos jardins, olhando o gramado, a sala comum onde os idosos jogavam xadrez, o cheiro de comida vindo da cozinha. Você fez tudo isso? Ele perguntou. Eu fiz com o dinheiro que você tentou roubar. Ele baixou a cabeça. Sentamo-nos em um banco de pedra, em silêncio por um longo tempo. Jéssica quer o divórcio, ele disse. Sinto muito, eu disse, embora não sinceramente. Não sinta, ele respondeu. Ela só estava comigo por causa do dinheiro. Quando o dinheiro acabou, ela foi embora. Lígia também não fala mais comigo. Ela diz que sou um fracasso. Ele respirou fundo. E a senhora, mãe? O que a senhora acha que eu sou? Eu acho que você é um filho que decepcionou a mãe mais maravilhosa do mundo. Lágrimas rolaram pelo meu rosto, mas não era perdão. Ainda não. Você me feriu, Marcelo, de uma forma que não sei se um dia pode ser totalmente curada. Eu sei, e vou passar o resto da minha vida tentando compensar. Olhei para o meu filho. Rugas que não existiam antes. Fios grisalhos no cabelo. O garoto que eu conhecia se fora, substituído por um homem quebrado. Eu não preciso que você me compense, eu disse. Eu quero que você viva melhor, por você e por seus filhos. Ele assentiu, chorando. Levantou-se e quis me abraçar. Permiti, mas foi breve. Ainda doía. Eu posso ajudar aqui? Ele perguntou, falando sobre o centro, surpreendendo-me. Você pode, eu disse, mas apenas como voluntário. Sem salário, sem título. Ele concordou. E assim a cura começou, muito lentamente. Não o perdão completo, não o esquecimento, apenas um novo começo. Marcelo vinha regularmente às quartas e sábados de manhã, vestido de forma simples. Nada de ternos caros. Ele ajudava na cozinha, organizava os medicamentos para os idosos, conversava com eles. No começo, eu mal conseguia olhar para ele. Toda vez que o via, aquela frase ecoava na minha cabeça. Se ela morrer, me avisem depois. Então, um dia, eu o vi segurando a mão de Walter, um senhor de 81 anos em estágio inicial de Alzheimer, durante um momento de pânico. O senhor veio me buscar, papai? Walter perguntou confuso. Eu estou aqui, Marcelo respondeu pacientemente. Vamos tomar um café. Eu o observei conduzir Walter até a cozinha, preparar o café exatamente como ele gostava. Forte, 2 colheres de açúcar. E depois sentar e ouvir as mesmas histórias repetidas sobre uma guerra que Walter nunca lutou, mas acreditava ter vivido. Dr. Henrique, que visitava o centro semanalmente, me chamou de lado. Ele está tentando, ele disse. Isso não apaga o que ele fez. Eu respondi, secamente. Mas pode impedir que aconteça novamente. Ele olhou para mim com calma. Lourdes, você pode viver para sempre na dor, ou permitir espaço para a mudança. Não estou pedindo que você perdoe, apenas que observe. Então, eu observei. Eu vi Marcelo trazer os netos para o centro. Theo e Manuela corriam pelo jardim, abraçando os idosos, distribuindo desenhos da escola. Ouvi meu filho dizer a eles que a vovó construiu aquele lugar porque acredita que todos merecem respeito. Theo me abraçou e disse que eu era como uma super-heroína. Manuela disse que a mãe dela havia dito que eu era má, mas que o pai dela disse que foi ele quem errou e que a vovó estava ensinando as pessoas a serem melhores. Aquelas palavras me partiram e me curaram ao mesmo tempo. Um mês depois, durante uma forte tempestade que inundou parte da casa, Marcelo ficou acordado a noite toda ajudando a bombear a água, protegendo os quartos, acalmando os idosos. Perto do amanhecer, eu o vi sentado exausto na cozinha. Sentei-me em frente a ele e coloquei uma xícara de chá quente em suas mãos. Obrigado, mãe, ele disse. Eu não sei como pedir desculpas por algo imperdoável. Então, não peça desculpas, eu respondi. Prove. Estou tentando. Eu sei. Foi um começo frágil,
mas real. Com Jéssica, as coisas seguiram o caminho oposto. O divórcio foi brutal. Ela exigiu uma pensão enorme, metade do que Marcelo tinha, que na realidade era muito pouco. Depois de me pagar, o tribunal aprovou apenas o valor básico para as crianças e rejeitou as exigências descabidas. Quando o bebê Ethan nasceu, saudável e de olhos grandes, Jéssica me disse diretamente que eu não faria parte da vida da criança. Os outros netos poderiam me ver por causa da ordem judicial, mas este não. Doeu, mas eu não implorei. Eu havia aprendido que a dignidade importa mais do que o pedido. Marcelo tentou mudar, mas Jéssica tinha a guarda total. A ele eram permitidas apenas visitas breves e supervisionadas a Ethan. Ela está usando o meu filho como arma, ele me disse. Assim como você usou seus filhos para me ferir. Eu respondi. Não com crueldade, apenas com a verdade. Eu mereço isso, ele admitiu. Mas Ethan não merece crescer sem família. Então, lute por ele da maneira certa. Legalmente, com dignidade. Ele o fez. Demorou muitos meses, mas, eventualmente, ele ganhou a guarda conjunta. Enquanto isso, a Casa Lourdes crescia. Reformamos mais quartos, adicionamos mais leitos, organizamos aulas de artesanato, aulas de música, noites de cinema. Os idosos voltaram a viver. Margaret começou a ensinar tricô. Walter, em seus dias mais lúcidos, contava histórias para as crianças da vizinhança. E eu me reencontrei. Quase aos 70 anos, eu acordava todas as manhãs com um propósito. Eu visitava as farmácias, lia relatórios, tomava decisões. O resto do meu tempo pertencia ao centro. Dr. Henrique tornou-se um amigo próximo. Jantávamos juntos, conversávamos sobre a vida, a perda, o recomeço. Nada cruzou os limites, mas havia calor. Uma noite, ele me perguntou se eu era feliz. Eu pensei e disse que estava diferente. Não alegre, mas em paz. Dormindo sem o coração pesado. Isso era suficiente para mim. Em dezembro, realizamos o primeiro jantar de Natal da Casa Lourdes. Uma mesa longa, decoração simples, comida abundante, idosos, suas famílias, voluntários, todos vieram. Marcelo chegou com Theo, Manuela e, pela primeira vez, Ethan nos braços. O bebê tinha 4 meses, bochechas gordinhas. Eu o segurei. Ele olhou para mim e sorriu. Eu chorei. Olá, Ethan, sussurrei. A vovó te ama para sempre. Durante a festa, Walter levantou um copo de suco de uva e brindou a mim. A mulher que lembrou a todos que a velhice não é um fim, mas um começo. Olhei em volta. Eu havia perdido dinheiro, perdido a ilusão de uma família perfeita. Eu carregava cicatrizes que nunca cicatrizariam totalmente. Mas eu havia me recuperado. Quando a noite terminou, fiquei sozinha na varanda olhando as estrelas. Senti gratidão. Gratidão pela dor que me ensinou limites. Gratidão pela traição que me deu força. Gratidão pelo acidente que me acordou. Às vezes, você precisa quase morrer para começar a viver de verdade. E eu estava vivendo. Janeiro chegou com um calor ameno e uma visita inesperada. Lígia apareceu na Casa Lourdes sem aviso. Ela estava diferente. Cabelo loiro mostrando raízes grisalhas, roupas simples, olhos cansados. Eu estava regando flores quando a vi no portão. Lígia. Eu a cumprimentei calmamente. Ela queria conversar. Sentamo-nos uma em frente à outra. Ela se desculpou pelo que a filha havia feito, pelo que ela mesma havia permitido. Eu escutei. Ela disse que havia ensinado ambição a Jéssica, mas confundiu ambição com ganância. Em seguida, ela desabou, dizendo que a filha havia feito com ela exatamente o que ela havia feito comigo. Ela havia perdido tudo. O negócio, a confiança, o respeito. Eu não senti satisfação, apenas pena. Eu não posso perdoar você, eu disse. Mas a dor ensina. Se você quiser aprender, transforme as cinzas em um jardim. Eu gesticulei em direção ao pátio onde os idosos riam. Ela perguntou se poderia ser voluntária ali. Hesitei, mas concordei com condições claras. Uma manipulação, uma fofoca
e ela iria embora. Lígia começou na semana seguinte lavando louças, limpando a cozinha, organizando prateleiras, sem glamour, apenas serviço. E ali, naquelas tarefas simples, eu vi algo. Nem todos merecem retornar à sua vida, mas todos merecem uma chance de se tornarem outra pessoa. Com o tempo, vi algo mudar nela. Enquanto isso, a rede de farmácias atingiu um marco histórico. A rede agora tinha 5 filiais. Reabrimos a antiga loja do centro e lançamos 2 novos locais. A receita anual atingiu 8 milhões de dólares. O lucro líquido após impostos e investimentos sociais era de 5 milhões de dólares. Criei um fundo fiduciário para Tel, Manuela e Ethan. Cada criança teria acesso ao fundo aos 25 anos, o suficiente para cobrir integralmente a faculdade e iniciar uma vida independente. Mas uma condição estava claramente escrita no contrato. Eles deveriam completar 6 meses de serviço voluntário. Eu queria que eles entendessem que o dinheiro é uma ferramenta, não um propósito. Eu disse exatamente isso ao advogado que cuidava do arquivo. Marcelo soube e me ligou emocionado. Mãe, eu não sei o que dizer. Então, ensine seus filhos a serem diferentes de quem você foi um dia. Eu respondi, sem amargura, apenas com a verdade. Eu prometo. Em março, recebi uma carta. Uma carta manuscrita em um envelope amarelado de Jéssica. Abria com as mãos trêmulas. Lourdes, eu não vou pedir perdão porque sei que não mereço, mas preciso que a senhora saiba disso. A senhora estava certa em tudo. Eu usei seu filho. Eu usei sua família. E quando não precisei mais, os joguei fora, como papel usado. Minha mãe veio me ver na semana passada. Ela está alugando um quartinho e trabalhando como balconista. Quando perguntei se ela precisava de ajuda, ela disse que não queria nada de mim. Ela quer reconstruir com as próprias mãos, do jeito que Lourdes ensinou. Isso me quebrou. Eu não sei se a senhora algum dia me perdoará. Provavelmente não. Mas, por favor, saiba que suas ações mudaram mais vidas do que a senhora percebe, incluindo a minha. Mesmo que eu não mereça, Ethan será autorizado a vê-la. Eu prometo. Quando ele crescer, eu contarei a verdade, que ele tem uma avó extraordinária. Eu fui muito tola para valorizar. Dobrei a carta e a guardei em uma gaveta. Não era perdão, mas reconhecimento. E às vezes, isso é tudo o que podemos alcançar. Naquela noite, contei ao Dr. Henrique sobre a carta durante o jantar. Você acha que as pessoas realmente mudam, Henrique? Perguntei. Ele pensou por um momento. Alguns reconhecem seus erros. Pouquíssimos se transformam de verdade. Mas mesmo o reconhecimento é um progresso. E você? Perguntei, surpresa com minha própria coragem. Por que você nunca se casou novamente? Ele sorriu, um sorriso gentil que me aqueceu. Fui casado há 12 anos. Perdi minha esposa para o câncer. Desde então, não havia conhecido ninguém que me fizesse querer tentar de novo. Acho até recentemente. Meu coração disparou. Henrique, eu o interrompi suavemente. Você não precisa dizer mais nada. Ele pegou minha mão sobre a mesa. Eu só quero que você saiba que estar ao seu lado, observando você reconstruir sua vida com tanta integridade, me lembrou que este mundo ainda é bonito. Lágrimas embaçaram minha visão. Eu não estou pronta para nada, eu disse. Eu sei, e tudo bem. Ele apertou minha mão gentilmente. Não estou pedindo nada, apenas companhia, pelo tempo que você escolher. Isso era o suficiente. Em maio, a Casa Lourdes completou 1 ano. Fizemos uma grande celebração. Balões coloridos, um bolo de 3 andares, idosos tocando música. Mais de 100 pessoas compareceram. No meio disso, Margaret me puxou para o lado. Lourdes, preciso te contar uma coisa. Ela disse com um sorriso misterioso. Minha filha me ligou ontem. Depois de 3 anos, ela disse que viu o documentário sobre este lugar e percebeu o quão cruel ela tinha sido comigo. Isso é maravilhoso, eu disse. E você sabe o que eu disse a ela?
Margaret endireitou as costas, os olhos brilhando. Eu disse a ela que ela era bem-vinda, mas eu não precisava mais dela para ser feliz, porque aqui eu tenho uma família de verdade. Eu a abracei e chorei. Naquela noite, sozinha no meu apartamento, agora cheio de fotos dos idosos, dos netos, de momentos de alegria, olhei para mim mesma no espelho. Eu vi rugas, cabelos grisalhos, mãos marcadas pelo tempo, mas também vi olhos vivos, uma postura firme, um sorriso honesto. Lourdes, eu disse em voz alta para meu reflexo. Você sobreviveu e, mais do que isso, você renasceu. Das cinzas da traição, eu construí um legado. Da dor da rejeição, eu cultivei o respeito próprio. Das profundezas de uma cama de hospital, onde eu esperei para morrer sozinha, eu me levantei e ensinei a dezenas de pessoas como viver com dignidade. Meu filho ainda está em sua jornada. Podemos nunca voltar ao que éramos, mas estamos construindo algo novo, algo mais honesto. E eu percebo que isso é o suficiente. Porque depois de tudo, a maior vitória não foi recuperar o dinheiro, mas recuperar a mim mesma.